Olá, meus 900 mais, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar de redação, mas não é para falar de qualquer coisa, é para falar de uma comprovação que você está estudando errado. Por que que eu sei bem disso? Eu sei disso porque 3,4% dos brasileiros somente chegaram aos 900 mais. E se você não chegou aos 900 mais, é porque você está estudando errado. E eu posso provar. Vamos embora aprender qual a forma certa de estudar e por que é que eu sei que você está estudando errada. E uma coisa que ninguém te contou, e eu vou te contar hoje. Quem sou eu? Sou Lívia Soares, especialista em redação do Enem, há 25 anos trabalhando com redação, fazendo com que os meninos entrem em percentual mínimo e, em especial, os alunos da escola pública, porque é onde eu estou há 23 anos fazendo acontecer as notas de redação, o apoio dos meninos, e já saí em várias matérias, como vocês vão ver aqui, que são as matérias que são pelo êxito dos alunos da escola pública. Então, diante disso, eu posso dizer com maestria que redação 900 mais não é só você colocar a folhinha, a canetinha na folhinha e começar a escrever. É técnica, é método e, acima de tudo, é orientação por meio de uma devolutiva. Objetiva, prática, coesa. E hoje nós vamos ver a verdade que dói, que você não está estudando da maneira errada, a maneira certa, você está estudando da maneira errada e que isso não vai fazer você evoluir se você ainda continuar assim. Você estuda redação como se fosse conteúdo. O problema do estudo passivo, como a maioria estuda, que é da maneira errada, a redação não é inspiração. Tira isso da cabeça de vocês. A redação é técnica, não tem nada a ver com inspiração, criatividade, diferença, uma redação diferente a cada vez. Os 7 erros fatais que travam a sua nota. Pode ter certeza que a sua nota está sendo travada por causa desses erros. Que você precisa saber antes de escrever. Eita, o que será que eu preciso saber antes de escrever? Quantidade versus qualidade. O tempo, o exemplo real, que quantidade não tem nada a ver com qualidade. Quantidade sem devolutiva certa é a mesma coisa de estar jogando tempo no lixo. O jeito certo de estudar redação é agora que você vai aprender. Com quem? Com quem sabe. A verdade é que dói, dói mesmo, mas eu estou aqui para dizer. Se você faz uma redação por semana, assiste várias aulas, copia os modelos prontos e continua estagnado nos 700 e 800, é porque, amor, você está estudando errado. Aí eu costumo dizer, bem-vindo à vida adulta, a vida adulta é toda cheia de verdades. Verdades essas que doem. Mas, olha a adversativa aí. Eu tenho uma solução muito boa para você. Você vai ficar até o final e você vai saber onde é que você está errando. Exatamente isso. A gente não tem que ficar no erro. A gente tem que pegar o erro, colocar embaixo do braço e dizer, eu vou com esse erro agora buscar o acerto. É assim que a gente tem que fazer. É assim que os meus alunos, mesmo sendo de escola pública, conseguem tanta nota boa. Você não está evoluindo, você está apenas repetindo um padrão errôneo e ainda está repetindo o padrão errado. Quando você pega um padrão certo, tudo bem, mas quando tu pega errado, tu vai só repetir. O problema não é a falta de dedicação, é a ausência de uma estratégia real de aprendizagem. Qualquer caminho dá para quem está perdido, mas para quem está orientado, o caminho que dá é o caminho mais curto. O caminho que eu, como mentora, tiro os empecilhos e vou levando você sem quebra-mola, sem buraco, exatamente pelo viés certo dos 900 mais. Ter aluno 3,4, ter aluno 6,4, ter aluno 7,5, o que quer dizer isso? Dentro desses percentuais, há mais de 20 anos, me dá o gabarito de chegar para você e dizer, você está estudando errado. Você estuda redação como se fosse conteúdo. O que redação não é uma matéria simples que você vai pegar, fazer questões e vai decorar. Não. Aula passiva para assistir, modelos prontos para copiar, sem uma orientação, nada disso vai funcionar. E redação realmente é anota, a aula bem dada é a aula anotada. Estrutura lógica, raciocínio articulado, estratégia de execução técnica. Técnica, esse nome tem que aparecer o tempo todo na sua cabeça. Redação é técnica, redação é técnica. Lembra da minha voz? Redação é técnica. Essa confusão mental está travando a sua evolução. Você achar que redação é simplesmente estudar, assistir aula do YouTube e escrever modelinhos que ninguém sabe de onde veio, ninguém não tem correção,
totalmente desalinhado com as competências do Enem e com a nova correção a partir de 2025. Os meus projetos de texto estruturados, eles estão totalmente alinhados com a correção, pontuaram 2026, 2025. Em todas as competências eu tive 200 pontos, inclusive na mais difícil delas, que foi a competência 1. Aí a gente tem uma redação que exige uma prática consciente e exigir no sentido de querer que você dê uma coisa consciente, uma coisa que seja evolutiva, que seja prática para o corretor e que traga as 12. 12 o quê, professora? 12 partes. Nunca ouvi falar nisso, porque você nunca ouviu falar em praticidade e objetividade. Redação é exatamente um checklist, onde você vai entregar, eu vou entregar o tema a você, você vai me devolver com 12 partes executadas de maneira satisfatória para corrigir em 1 minuto, para eu corrigir ganhando somente R$ 3, que no caso eu não corrijo mais, mas os meus colegas corrigem em 1 minuto, R$ 3 por redação e em média 200 redações por dia. Traduzindo, entregue facilidade para ele entregar uma nota objetiva, clara, coisa, 900 mais. O problema do estudo passivo é assistir aula, que é muito diferente de aprender. Pense numa coisa diferente, é isso. Você assistir aula, você bota a sensação falsa de, eu estou evoluindo. Não, amor, se você não botar, se você não for para o campo de batalha, se você não botar a sua redação para a prova, se você não tiver um direcionamento de você vai sair do errado e vai posicionar-se para o certo, você vai continuar achando que assistir aula é aprender. Consumir conteúdo cria apenas uma familiaridade, não domínio real da técnica. Você consegue entender que existe uma necessidade técnica, mas você não consegue evoluir com o uso dessa técnica. Ler repertório é diferente de saber usar. Eita, que diferença! Tome liberdade na cara. Ler repertório de caderninho de repertório é diferente de saber usar. Por isso que nos meus projetos de texto articulados totalmente estão os repertórios. Os repertórios, eles se combinam, mas não é jogado para cima para ver onde é que cai, não. A gente coloca tudo minuciosamente pensado para ganhar ponto. Tudo no meu projeto de texto estruturado, ele vale ponto, ele é pontuado. Por que eu faço isso? Porque eu passei 6 anos corrigindo por governo e tenho 25 anos de estrada, 23 anos dedicados à escola pública, consequentemente, há alunos que muitas vezes não têm base nenhuma, muitas vezes não viu redação, muitas vezes é negligenciado e muitas vezes descredibilizado. E isso eu transformo tudo para que ele seja um aluno aprovado no curso dos sonhos, para que ele tenha uma redação 900 mais, que ele vá desenvolver a sua redação com o seu rascunho com 1 hora, como a Sarinha maravilhosa. Ela desenvolveu a sua redação em 1 hora, a ponto do fiscal ficar olhando para ela e achar que ela estava com algum ponto no ouvido. Mas ela era com a técnica, onde? Aqui, ó, na cabeça. Entrou no curso que ela sonhava e hoje em dia já trabalha na área, faz estágio na área, ganhando o seu dinheirinho e estudando e aprendendo na Universidade Pública Federal. É o seu sonho a Universidade Pública Federal? Você é oriundo da escola particular, está achando que não vai chegar? Pode ter certeza que você vai. Desde que você se dê a permissão de tomar uma única decisão. Que decisão é essa, professora? De pegar a minha mão para que a gente chegue juntos rumo ao 1000. Nós também temos outra coisa voltada para o problema do estudo passivo, que é copiar modelo e não dominar a estrutura. Copiar modelo é muito diferente de dominar a estrutura. Se tiver uma coisa que não combina com o outro, é isso. Modelo é uma estrutura, muitas vezes, que você não sabe nem de onde veio. E dominar a estrutura é você entender a macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a microestrutura, onde estão essas 12 partes que eu sempre falo para vocês, e que, inclusive, na aula passada eu falei das 3 partes da microestrutura, das 3 primeiras partes na introdução. Então, volta lá na nossa aula para que a gente veja juntos, para que você consiga entender como começar um texto, uma introdução impactante, uma introdução magnética e, principalmente, que vai chamar a atenção do corretor dentro desse 1 minuto inicial. É como o vídeo do Instagram, 3 segundos iniciais vai chamar a atenção de vocês. E no Enem não é diferente.
As primeiras linhas vão chamar a atenção do corretor a ponto dele dizer: esse texto é 900 mais, aquele outro texto não é. Então, reproduzir padrão sem compreender a lógica faz o quê? Faz com que você não construa uma autonomia argumentativa tão necessária para o dia da redação. A aprendizagem real exige prática consciente, galera, como análise crítica de cada etapa do processo. Como é que a maioria estuda? A maioria estuda dessa forma, vê o tema, depois recebe a nota, vai, lembra do modelo, vai colocando lá, depois escreve muito rápido, aleatoriamente, e depois recebe a nota e quando vai ver, ai, meu Deus, de novo 600. Ai, meu Deus, de novo 700. Eu não saio disso, não. Você não sabe porque você não tem uma metodologia. O ciclo da estagnação. Esse processo mecânico gera repetição estrutural sem evolução real. Você vai, como aquele robozinho na fábrica, né, Charles Chaplin? Vai fazendo sem parar para pensar, sem parar, sem melhorar. Você melhora o vocabulário superficialmente, mas mantém os mesmos erros fundamentais escondidos, que quando vai para original, para a redação original, esses erros, ó, eles pulam aos olhos do corretor. Ele vê tudo. Resultado, sensação falsa de progresso, enquanto a sua nota permanece estável. Então, minha gente, erros básicos devem ser retirados. O vício de achar que redação é só pegar um modelo, copiar e colar, tire isso da sua mente. Redação é evolução, redação é projeto de texto estruturado. A redação ela é feita antes do Enem, todo mundo sabe, mas ela é feita de maneira indo e vindo. Bota o professor, volta com a devolutiva, orientando como transpor o erro para o acerto. Por quê? Porque se não tiver uma orientação, você simplesmente vai repetir erros até chegar ao Enem e, consequentemente, a nota aparecer em janeiro, uma nota muito baixa. Redação não é inspiração. Eu já não estou inspirada, não vou fazer redação. Quem disse que redação é inspiração está mentindo para você. Engenharia argumentativa. O que é isso, professora? É uma construção planejada de um raciocínio com fundamentação sólida, ou seja, nada derruba um projeto de texto estratégico bem estruturado. Nada derruba o meu projeto de texto, porque eu sei exatamente aquilo que o Enem quer dar. Então, quer pedir de vocês e vocês vão dar. Planejamento estrutural, definir. Há uma definição prévia, minha gente, dos eixos e da progressão lógica. Essa progressão é uma progressão que o texto vai caminhando e vai crescendo na argumentação, não regredindo, não é qualquer coisa colocada em qualquer lugar. Há uma progressão. Isso tudo é pensado quando eu fiz os meus 110 projetos de texto estruturados. Outra coisa é o encadeamento lógico, conexão, ó, tudo conectadozinho, até porque nós temos a competência 4, que é a competência que liga exatamente essa conexão. É um mecanismo que faz com que tudo seja de maneira mais clara, objetiva. E a execução técnica, se eu estou falando de método, eu estou falando de técnica. Técnica vence qualquer amadorismo, a técnica vence qualquer improviso, a técnica vence qualquer ansiedade. Não existe ansiedade quando a gente tem a técnica certa. A Amanda, minha aluna, que tirou 920, que está no curso dos sonhos, inclusive estagiando também, ela tinha uma ansiedade muito grande, mas essa ansiedade, a ponto de passar mal na escola, mas essa ansiedade foi zero quando o assunto era a redação. A redação da Amanda foi uma redação dela, entregou as partes que deveriam ser entregues e ela conseguiu o êxito no curso dos sonhos, que era o curso de Direito. A execução técnica nada mais é do que a aplicação precisa dos critérios das 5 competências, e todas essas 12 partes foram feitas para pontuar nas 5 competências, nada é aleatório. Em domínio dessas dimensões, você encontra o que, minha gente? Encontra um texto imprevisível, você encontra um texto que não é bom, que não vai passar de 850, 860, por aí. Os 7 erros fatais que travam a sua nota. 7 erros, assim, que jamais vocês vão poder cometer. Estudar muito repertório e pouca estrutura. É o primeiro erro que você não pode cometer de jeito nenhum. Você conhece todos os filósofos, leis,
mas não sabe a estrutura. Traduzindo, não sabe aplicar. Segundo erro, não treinar por competência isoladamente, ou seja, escreve redação completa sem nunca treinar separadamente uma introdução, uma progressão e uma conclusão. Outro erro, que é um erro que muita gente comete, é não escrever após correção. Ai, eu tô com preguiça. Ai, eu não quero passar limpo. Ai, eu vou ficar no TikTok. Amor, se liga que a reescrita faz parte do processo de avanço. Quando o profissional solicitar que você refaça determinada coisa, você tem que refazer para que você chegue ao êxito final. Nada vence a técnica bem feita e bem executada. Nada, não tem nada que vença. Escrever sem estratégias de tese, começar a escrever sem planejar os dois eixos argumentativos claros, ou seja, os dois culpados. Nada de deixar o culpado para depois. Tem que colocar logo. O que você precisa fazer antes de escrever? Planejamento de 5 minutos. Anota aí, aula bem dada é aula anotada. Mas que ele pode, o quê? Primeira coisa, esse planejamento pode servir para você salvar a sua redação. Primeira coisa, defina um problema central. O ano passado era a questão da falta de quê? De valorização do idoso. Depois eu defino dois eixos diferentes dos dois culpados. Eu posso culpar o governo, posso culpar a mídia, posso culpar a escola, posso culpar as ONGs, a sociedade, posso culpar a iniciativa pública particular. Pense nas consequências de cada eixo. Ah, isso aqui é a causa. E a consequência disso é essa. Vou colocar no meu texto. Essa estrutura mental antecipada muda completamente a qualidade do seu texto. Então, quando eu antecipo, eu mudo a forma do corretor ver e faço com que ele tenha agilidade na correção. Nada melhor do que agilidade na correção. Quantidade versus qualidade, o exemplo real. A diferença está no método. Aluno A escreveu 12 redações, mas sem análise profunda, permaneceu nos 780. Aluno B, apenas 4 redações, reescreveu todas, treinou conclusão isoladamente e analisou as suas estruturas e subiu para o 900. 10 redações mal analisadas não valem uma redação com uma profunda reescrita. Eita, que verdade dói! Se identificou? Cuida, meu filho, corre atrás do prejuízo, porque ainda há tempo. O jeito certo de estudar a redação. Primeira coisa, se planeje. Quando eu digo se planejar, vai até a escolha da profissional ou do profissional certo para pegar na sua mão, encurtar o caminho e potencializar o seu resultado. Aí, depois disso, eu tenho que fazer o quê? Executar. Executar o quê? Esse planejamento que eu fiz, começando de tarefas básicas, 10 minutos, 15 por dia, depois eu aumento até chegar em 1 hora de redação dada. Outra coisa é analisar. Analisar o quê? Identificar erros estruturais específicos com profundidade. Você vai analisar o seu texto, correção e reescrever. Reescrever é necessário o tempo todo, porque a nossa escrita é um processo, a escrita é um processo de competências e habilidades adquiridas. Quanto mais nós fazemos, melhor a habilidade fica. E refinar. Refinar é passar um pente fino nos erros para que a gente não cometa na próxima redação. O feedback aí é muito importante. Nós trabalhamos com 4 feedbacks mensais, onde eu dou a devolutiva ao aluno, fazendo com que ele veja o que ele errou e também eu oriento ao acerto. Não é só dizer o que errou, é também orientar com relação ao acerto. Hoje nós observamos a verdade que dói, que você estuda a redação como se fosse conteúdo, que o problema do estudo passivo é realmente não chegar aos 900 mais, que como a maioria estuda errado, a gente tende a também estudar errado, que redação não é inspiração e 7 erros que travam a sua nota. O que você precisa fazer antes de escrever? A quantidade versus qualidade, o exemplo real que não adianta escrever muito sem direcionamento e o jeito certo de estudar a redação. Se esse vídeo fez sentido para você, curte ele aqui, inscreve-se no canal, porque é muito importante a gente saber a sua opinião a respeito desse conteúdo que a gente está trazendo com muito amor, objetivo, qualidade, voltados para que você, aluno de escola pública, aluno da ESA, a pessoa que está há muito tempo sem estudar,
chega aos 900 mais, porque é para isso que eu trabalho e é para isso que eu vim ao mundo. Então, conto com você para que juntos possamos chegar rumo ao 1000.